Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um tema nesta tarde. Quer queiramos ou não, desde o dia em que você entregou sua vida a Jesus, você foi alistado em um exército. A vida cristã não é uma colônia de férias, ela é um campo de batalha. O nosso combate é diário, intenso e real. Nós enfrentamos uma tríplice aliança que tenta a todo instante nos desviar do propósito de Deus, tenta roubar a nossa paz e destruir a nossa fé. Nós lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Tentar lutar nessa guerra usando a força do nosso braço, ou a nossa inteligência humana, ou ainda a força de vontade, é uma receita infalível para o fracasso. O apóstolo Paulo nos dá a chave da vitória no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Assim, o nosso tema de hoje é vencendo com as armas espirituais. Vamos identificar os nossos adversários e as armas especiais para vencer cada um deles. O primeiro inimigo é o mundo, mas muita atenção, mundo aqui não se refere às pessoas ou à criação de Deus, mas sim ao sistema corrompido, à cultura anti-Deus, ao relativismo moral e às pressões sociais que tentam nos moldar segundo o padrão do pecado. O mundo tenta nos convencer de que o sucesso está no orgulho, na ganância e nos prazeres passageiros. Como vencer o mundo? Olha, o apóstolo João nos dá a resposta em sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 4. Ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A arma para vencer o sistema do mundo é uma fé viva, inabalável na palavra de Deus. É a fé que nos faz olhar para as ofertas atraentes do pecado e dizer: o que Deus tem para mim na eternidade é infinitamente maior e melhor do que as ilusões deste século. É a fé que nos mantém firmes na contramão da maioria. O nosso segundo inimigo é o mais perigoso porque ele não está do lado de fora. Ele mora dentro de cada um de nós. É a carne. A nossa carne é a natureza caída, aquela inclinação interior para o egoísmo, para a soberba, para a imoralidade, enfim, para a rebeldia contra Deus. O mundo nos convida a pecar, mas é a carne que sente o desejo de aceitar o convite. Muitas pessoas tentam conversar com a carne ou tentar educá-la, mas a Bíblia diz que o remédio para a carne tem que ser radical. Paulo escreve em Gálatas 5,24: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E ele completa dizendo: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne não se educa, a carne se crucifica. A arma contra a carne é a disciplina espiritual, o jejum, a oração e a mortificação diária da nossa vontade. Vencemos a carne cada vez que dizemos não aos nossos desejos egoístas para dizer sim à vontade soberana de Deus. É o Espírito Santo assumindo o controle do nosso ser. E, finalmente, o terceiro inimigo é o diabo e os seus demônios. Eles são seres espirituais reais, estrategistas do mal que trabalham nos bastidores, soprando dúvidas, mentiras, acusações e desânimo na nossa mente. O objetivo do inimigo
é fazer você duvidar do amor de Deus e desistir de sua caminhada. Como podemos vencer o diabo? Tiago 4:7 nos dá a estratégia perfeita. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E em Efésios capítulo 6, Paulo nos manda vestir a armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, Jesus venceu o diabo no deserto citando as Escrituras. Nós vencemos o inimigo quando estamos sujeitos à autoridade de Deus, protegidos pela armadura e usando a palavra com autoridade e poder no nome de Jesus. Portanto, termino esta mensagem lembrando que, embora a guerra seja real e os inimigos sejam ferozes, nós não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por nós. Ele desarmou os principados e potestades e nos garantiu o triunfo. Assim, meu irmão, não tenha medo do mundo, não ceda aos desejos da carne e não se apavore diante das ameaças do diabo. Vista a armadura espiritual hoje, use a sua fé e ande no Espírito e maneje bem a espada, que é a palavra de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Deus abençoe ricamente a sua vida e te revista de poder para a batalha, em nome de Jesus. Amém.